Estamos no ar? Sim, nós estamos no ar, exatamente! Com uma musiquinha um pouco diferente. Que coisa boa! Estamos começando mais um programa, aquele programa que você acompanha todos os dias. Sim, você acompanha de segunda a sexta-feira, não é mesmo? De segunda a sexta-feira você acompanha pela manhã e ainda você assiste novamente à noite, que eu sei disso. Sim, quando você pega só pela metade do programa, poxa vida, já tá na segunda entrevista, perdi a primeira, o que você faz? Você espera porque à noite tem repeteco? Além do repeteco, nós temos o nosso canal lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial, e você pode assistir a hora que você bem entender, aquela hora que você tá lá bem tranquilo, sabe? Aquela hora que você não tá nem pensando em problemas, é nessa hora. É nessa hora que você tem que assistir o programa. Tem que estar com a cabeça vazia, leve, para absorver todas as informações que nós trazemos aqui. E a gente se diverte aqui também, né? Você sabe disso, a gente se diverte. E a ideia é essa, fazer o programa com leveza. O programa com leveza. Falando em programa com leveza, eu quero dizer a todos vocês que está chegando o momento, está chegando a hora da super estreia do meu programa. Nosso programa, o podcast, onde falaremos sobre saúde mental. Aqui nós falamos muito sobre saúde mental, mas o podcast será direcionado para a saúde mental. Nós receberemos psiquiatras, nós receberemos psicólogos, nós receberemos estudiosos neste assunto, muitos profissionais da área para falar sobre a nossa, a sua, aqui também, a de vocês todas. Sim, a saúde mental. É muito importante que possamos falar sobre este tema. A estreia será em breve e eu avisarei vocês aqui. E avisarei também quem serão as minhas entrevistadas na estreia. Duas mulheres especiais, duas mulheres incríveis, maravilhosas e que vai render muito, muito, muito. Será 1 hora de programa. Sim, aquele bate-papo, sabe? Cara a cara, frente a frente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Portanto, aguardem, porque eu acho que é nesse mês ainda. Não, eu tenho certeza. A estreia será neste mês de junho. Então, na próxima semana, eu venho com novidades para vocês, dizendo o dia, o horário e quem serão as convidadas, que eu ainda nem falei o nome do programa, né? Calma, daqui a pouco eu falo. Mas é sobre saúde mental. Gostou? Tenho certeza que sim. Vamos lá, som na caixa, música para o meu podcast. Gisele Almeida. Música para o nosso podcast. Falando nisso, como está a sua saúde mental? Tá mais ou menos? Tá muito bem? Você está se cuidando? Que bom. Não tá? Tá sem tempo? Se tá sem tempo, arrume tempo. Arrume tempo para se organizar, para se olhar. Será que eu tô bem? Será que eu tô ansiosa demais? Ansioso? Será que eu tô triste? Olha, isso é muito importante, hein? Primordial. Dá uma olhada aí. Como é que você tá? Quero saber. Então, o programa Gisele Almeida está começando e vamos saber então quem serão os meus convidados de hoje? Eles já estão aguardando e eu então vou te dizer quais os temas que nós abordaremos hoje aqui. Hoje eu receberei o Dr. Elton Teixeira, gastroenterologista e também hepatologista. O assunto, esteatose hepática, popularmente chamada de gordura no fígado. Exatamente. A esteatose é uma condição, olha só, silenciosa que afeta 30% da população. Essa gordura, se não tratada, veja bem, ela pode evoluir para uma cirrose e até
até câncer de fígado. Portanto, é importante que seja diagnosticado o mais rápido possível. Já já, doutora Elton Teixeira aqui. Receberemos também a doutora Maria de Fátima, né, psicanalista. Falaremos sobre adoção. Adoção na visão da psicanálise. Quando o amor constrói vínculos saudáveis e transforma destinos. Olha que coisa bonita, né? Lindo. E nós falaremos sobre o que realmente transborda, ou transforma, na verdade, uma pessoa em pai e mãe, né? É o vínculo biológico ou é o vínculo afetivo? O que você acha? Como a psicanálise entende a construção deste amor entre pais e filhos? E além do amor, quais os outros fatores importantes neste processo? Eu acho incrível pessoas que adotam, sabe? Incrível. Então já receberemos a doutora Maria de Fátima, psicanalista. As pessoas que adotam, elas têm amor de sobra, não é? Amor que transborda mesmo, amor sobrando assim, ó, para distribuir para muita gente. Isso é incrível. Já a doutora Maria de Fátima, psicanalista, doutor Elton Teixeira, gastroenterologista, aqui no programa Gisele Almeida. Isso aí, DJ, não vamos economizar na música, não. O que eu falei agora há pouco? Saúde mental. E a música é boa para isso, hein? A música transforma. A música muda muita coisa. Vale a pena você prestar atenção. Vamos lá, porque agora é a hora do brinde. Saúde e vida longa pra você, pra vocês aqui, pra todo mundo que tá aqui comigo. Ai, deixa eu fazer rapidinho, gente. Vou levantar aqui antes do brinde. Eu preciso mostrar meu look. Como assim, Gisele, você vai mostrar seu look? Ai, esse vestido maravilhoso que é da Gabi. Olha o detalhe. Deixa eu sentar aqui. Veja. Não é demais? Ai, show, né? Lindo, lindo, lindo. Olha a cor da moda. Maravilhoso, maravilhoso. E você pode sair com esse vestidinho aqui. E você pode pôr uma rasteirinha, vai para um churrasco. Coloca um saltinho, vai para uma festa, um almoço, um jantar. Meu amor, essa peça aqui, ó, você tem pra vida inteira. Cuidar direitinho, né? Pra não lavar na máquina, lavar na mão. Suave. Lindo. Obrigada, Gabi, por me vestir tão lindamente. Adorei. Vamos lá, agora sim, vamos para o brinde. Sem mais delongas, saúde e vida longa, eu volto já já. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo encarou o problema da BR-163 e fez 230 quilômetros de duplicação. Hoje está muito melhor a rodada do estado do Mato Grosso, divisa a divisa, né? Não temos mais os buracos, economia com combustível, economia com tempo. A família fica bem mais calma agora quando a gente sai para a estrada, né? E até o final deste ano serão mais de 7 mil quilômetros de asfalto novo. Hoje, quando eu entro no carro para fazer esse trajeto, fazer uma viagem, é muito mais tranquilo, né? De ver que a minha família e ver quem eu mais amo tá em segurança. É um governo que vai lá e faz. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu?
Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Ah, Sim, com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nós estamos de volta a todo vapor aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que esse programa também é veiculado na TV Mato Grosso, canal 27, tá? Então, se você me ver lá, é isso aí, tá tudo certo, não tem nada errado. E aqui você assiste o Repeteco à noite. Produção, por gentileza, qual é o horário do nosso Repeteco de hoje? Às 21h30 nós reprisaremos este programa aqui na Gazeta, então fique ligado. Lembrando que este programa é ao vivo agora e é ao vivo também no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. Vamos lá, a primeira entrevista de hoje com a doutora Fátima, que é psicanalista, e falaremos sobre a adoção. Ai, que maravilha falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela presença, Obrigada, Fátima. Gisele. É um prazer estar aqui novamente, a seu bom. convite. É um assunto de extrema necessidade hoje, nos dias atuais. Sim. A gente vê muitas coisas bárbaras que não deveriam estar acontecendo, né? E a adoção, eu acho que é um tema muito mais preocupante, porque já existe um histórico anterior, já existe um abandono nisso. Ah, sim. Então, é bem interessante. Então, eu Parabéns pela escolha dos temas. Ah, é maravilhoso. E ter você aqui também é Obrigada. incrível. Eu acho assim que quem adota tem amor sobrando, tem aquele amor que transborda. Geralmente é assim, né? Olha, quem adota, eu acho que a natureza é uma coisa muito, muito perfeita. Então, muitas das vezes, a mãe tem aquele desejo de ser mãe, mas por algum problema, até talvez emocional ou talvez físico mesmo, ela não consegue gerar uma criança. Mas ela tem aquele amor de ser mãe. Aquela vontade, então, né? Aquela vontade, aquele ser desejo mãe. de ser mãe, ou o desejo de ser pai. Muitas das vezes eu já acompanhei várias pessoas, casais que tentam várias vezes engravidar e faz inseminação e tudo não consegue. Aí, quando esquece, que um pouco também muito psicológico, quando eles esquecem, geralmente eles engravidam. E isso é muito bonito. E quem parte para uma adoção é quem tem muito amor para dar. E isso é muito fantástico, porque a pessoa, quando ela vai adotar, ela tem que ter uma consciência muito mais afinada sobre aquela criança, a necessidade que aquela criança vai ter. Independentemente da idade. Independentemente pode ser um da bebezinho, idade. já pode ser um adolescente. Sim, independentemente da idade. A gente sabe que o processo de adoção não é um processo tão fácil, é um processo que exige muitos detalhes. Eu acho isso de extrema necessidade. Se eu fosse um juiz, eu exigiria pelo menos uns 6 meses de análise psicológica do casal que fosse adotar. Por quê? Como que eu vou gerir a vida de uma criança se eu tenho e se aquela criança possui as mesmas feridas emocionais que eu tenho? Entendeu? Então, é uma coisa assim que tem uma necessidade de um acompanhamento psicológico, de um tratamento, de umas análises sobre as minhas feridas, que eu tenho que estar inteiro para eu recolher uma criança numa adoção. E nós sabemos que, infelizmente, ainda existem pessoas que adotam, mas não dá certo, né? E elas acabam devolvendo como se fosse uma mercadoria. E isso afeta a vida inteira dessa criança. Olha, isso é uma coisa muito triste. Péssima e triste. Ela é muito lamentável isso, realmente. Porque uma criança, quando ela vai para um orfanato, ela já tem um histórico de rejeição, desde a gravidez.
Porque uma criança não vai para o orfanato, porque eu tenho um filho, aí eu vou pôr ele no orfanato e pronto, não. Sim. Porque você já rejeitou aquela criança. Então, a partir do momento da concepção, começa a se formar o psicológico da criança. Tudo que a mãe sente, o que a mãe sente, passa para o psicológico da criança. E aquela criança ela vai se constituindo com aquelas feridas emocionais, que são feridas profundas e difíceis de serem resolvidas. Então, a primeira ferida vai ser a ferida da rejeição. Isso não é a ferida da rejeição, ela não acontece só numa mãe que colocou uma criança no orfanato, não. Acontece talvez em casais normais, numa família normal. Sim. Porque muitas das vezes a mulher quer ter um menino homem, por exemplo, e ela engravida de uma mulher. No início vem aquela rejeição. Por mais que você ame seu filho, quem é mãe sabe muito bem disso, mas existe, no fundo você tem uma rejeição daquilo. E a criança sente. É impressionante como a criança está na formação psicológica, ela sente tudo o que acontece com a rejeição da mãe, com a rejeição do pai, da família, do carinho, de tudo. Então, e a criança que vai para um orfanato, ela já tem essa ferida muito profunda. Nossa, é da imagino. rejeição e do abandono. Sim. Então, o casal que tem a intenção de adotar essa criança, eu não digo assim que a adoção não seria dos pais com a criança, mas a criança também tem que ter esse amor. Exatamente, nós falamos muito sobre os pais adotarem uma criança. Mas a criança também tem que adotar o pai. Exatamente, entendeu? porque se não dá certo naquela família, dificilmente os pais conseguirão reverter, eu acho, porque ele tem que se sentir pertencente também. Sim, por isso que eu falo que eu acho que, na minha opinião, eu acho que para quem vai adotar, principalmente um casal que pretende, ou dois homens ou duas mulheres que pretendem adotar uma criança, precisa fazer um tratamento psicológico, tratar as suas emoções primeiro, os seus traumas. Porque ele vai lidar com uma nova vida, é uma vida que já traz, tem um histórico de rejeição, um histórico de abandono muito grande. E aí, eu estou preparado para isso? Aí a gente precisa pensar na construção desse amor. Como que a psicanálise ela entende essa construção entre os pais, né, e os filhos? Olha, na psicanálise existe a doutora Melanie Klein e o Winnicott, que são as psicanalistas mais renomadas, desde a época de Freud também, logo após Freud, que ela fala muito sobre o pertencimento e sobre o amor. Adotar uma criança não é simplesmente você dar um lar para essa criança, colocar ela, ter uma casa para morar, escola. Economia, nada. O principal para uma criança é o amor. O amor e ela se sentir pertencente. Porque a criança que vai ser adotada, que está no orfanato, as feridas dela são muito profundas. Você tem que estar emocionalmente bem para dar esse amor, para colocar essa criança como pertencente na vida. Porque ela não se sente pertencente, ela se sente rejeitada, ela tem muitas das vezes ela não se acha válida de nada, é como ela não tivesse validade. Eu acho que durante nada, e no início da relação, eu acho que existe muita desconfiança dessa criança, né? Sim. Será que eles realmente me amam? Será que eles realmente vão ficar comigo? Será que vai dar certo? Enfim, eu acho que são muitos questionamentos na cabecinha dessa criança até entender que ela pode e que ela vai ser feliz ali naquele lar, né? Sim, é por isso que a adoção não é só o pai adotar o filho, é o filho também adotar os pais. Porque o que é o afeto? O afeto é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento infantil. O afeto, o pertencimento, é nele que te dá toda a sustentabilidade de uma vida adulta. Então, é no afeto, na forma como eu acolho você, na forma como eu respondo certas coisas para você, na forma como eu te abraço, na forma como eu lido no dia a dia com as situações difíceis que a criança vai ter, que às vezes ela vai chorar muito, e às vezes os pais acham que não tem muita experiência, acham que ter um filho é tudo lindo, maravilhoso. Não é, porque educar dá trabalho. Mas Sim. não educar, o trabalho é pior. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então você tem que estar 100% disposto para aquilo. Eu tive uma amiga que ela adotou 2 crianças. Ela lutou muitos anos para ter filhos e
não tinha condições de engravidar. E ela adotou. Ela adotou uma criança e, nossa, eu lembro, eu ia na casa dela e eu via assim, era um amor que ela tinha tão grande. E essa criança tão grande, hoje ela é avó da primeira filha que ela adotou. Que legal. Hoje ela é avó. Então é assim, uma coisa muito, tem que ter muito desejo de amor, aquele amor que transborda mesmo. O que faz uma criança sentir que ela realmente encontrou um lugar dentro de uma família? É esse amor, é essa atenção, é o pertencimento, é perceber realmente que o amor ele é genuíno. O que faz a criança chegar no momento que ela fala, não, realmente eu pertenço e eu sou filho deste homem, dessa mulher, ou somente deste homem, ou somente dessa mulher? Olha, você tocou num ponto principal, que é o pertencimento. Quando você está num ambiente que você não se sente pertencente, você fica desconfortável. E o pertencimento e o amor, o carinho, a forma como os meus pais falam comigo, a forma como os meus pais me conduzem para a vida, os ensinamentos que eu tenho, o tempo que o meu pai dispensa ou minha mãe dispensa para me ouvir, para ser ouvido, isso é um ato de pertencimento. E olha só, Fátima, a gente não está falando somente de quem é adotado, né? Não. Infelizmente não. E hoje porque todos precisam disso, desse amor, desse carinho, dessa atenção. Exatamente, todos precisam disso. Tanto que eu, no meu modo de pensar hoje, com a experiência que eu tenho, porque não existe uma cartilha para você criar filhos. Mas hoje, antigamente era muito mais difícil as informações. Hoje nós temos informações na palma da mão. Você pega um celular, você tem informação na palma da mão. Então, quem quer adotar... Às vezes, meu filho chora muito. Por que meu filho chora muito? Entendeu? Às vezes, não é a forma... principalmente quando é o segundo filho. O primeiro filho é aquele desejo, aquela coisa toda, em famílias normais. Até também na adoção. Mas o segundo filho, ele já não tem... a mãe já não tem aquela coisa como o primeiro. Entendeu? Talvez aquela preocupação que ela tinha com o primeiro, né? Porque ela já sabe ela já tem a como experiência de como lidar com a criança e tudo, mas e o amor ela vai dar, porque ela tem que dividir o amor. Entendeu? Às vezes a segunda criança, ela se sente pertencente. Eu tenho eu tenho 3 netos. A minha segunda neta, ela chorava muito do meu filho me ligar e falar assim, mamãe, o que eu faço? Essa menina não para de chorar. Aí eu fui para a casa dele e comecei a observar. O psicanalista tem esse olho muito crítico. Você chega num lugar, você fica observando os comportamentos, né? Não que você fica analisando todo mundo. Aí você está me analisando? Não, fora disso. Mas tem coisa que é tão gritante que você percebe, Gisele. Então, eu fiquei observando. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu vou te dizer exatamente aonde que está o erro. O erro é que você paparica demais a primeira e você não tem paciência com a segunda. O adulto da relação, da família, é você. A criança, ela não tem experiência nenhuma, ela não tem maturidade nenhuma para lidar com suas emoções. Ela está numa fase de aprendizado. Imagine que o cérebro dela está sendo colocado todas as informações. Sim. Você tem que mudar a forma como você acolhe ela na hora que ela chora. Mas quando ela chora, ela não gosta nem que chega perto. Você vai chegando devagarinho. E foi isso que ele fez. E olha, a menina mudou da água para o vinho. Parou aquela choradeira. Ele falou assim, mamãe, como é incrível. Eu nunca imaginava. Eu falei, pois é, às vezes, Gisele, é muito fácil você ver o erro do outro. Quem está fora, né? Não, o erro do outro, quando você está na relação. Mas você, e você? Sim. Por isso que eu falo, você tem que fazer análise, você tem que se conhecer. Porque se você não conhece que você também está errado, nós temos que ter a sabedoria, que nós não somos perfeitos, não. Ninguém é. Ninguém é perfeito, entendeu? Eu também tenho meus erros, eu tenho minhas falhas. Mas eu tenho que ter a humildade de aceitar que eu também posso estar errado. E tentar consertar, né? Eu achei assim incrível, porque quando eu conversei com ele, mostrei os detalhes, ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Fátima, é importante que a criança conheça a sua história de origem o mais rápido possível, quando ela começa a entender. É necessário? Olha, é extremamente importante. Por quê? A mentira sempre traz uma frustração, até para nós adultos, né? Você imagina, Gisele, você nasce de uma família, aí você é adotada. A gente vê muito isso na TV, filho
40, 30 anos procurando os pais, porque o desejo dele é saber quem é o pai de origem. Você não nasceu do nada, né? Você teve um pai e uma mãe que te gerou para que você existisse. Então, é de extrema importância você dizer sim para o seu filho quando ele é adotado. Por quê? Quando você fala isso, você vai falar de acordo com a idade, de acordo com o entendimento da criança, com o desenvolvimento da criança. Então, às vezes eu posso começar a falar ele desde quando é um ano e pouco, entendeu? Depois eu vou ter outras idades. Claro que tem formas, né, de ir lidando com isso. Você tem que falar de uma forma mais leve, uma forma amorosa, uma forma com que ele se sinta pertencente àquela família. A minha mãe de origem não teve condições de me criar ou não me quis, mas eu encontrei uma família que me dá muito amor. Por mais doloroso que seja, essa criança precisa saber. Exatamente. Então, é importante, porque senão vai gerar uma frustração muito grande, uma ferida muito profunda nessa criança. E quando essa criança já vem com traumas, quando essa criança já vem com esse sentimento de abandono vivido anteriormente, como que os pais devem lidar com essa situação e com a criança? É preciso ter um acompanhamento de um profissional? É importante? Extremamente importante. Tanto os pais quanto a criança. Por que é extremamente importante? Você não pode ignorar a história da criança, porque é a história de vida dela. Se você pegou essa criança para adotar, se você está disposta a ouvir essa criança, a se tornar essa criança pertencente, a se tornar essa criança, criar um laço afetivo, um vínculo afetivo forte com essa criança. Então, é de extrema necessidade que você tenha paciência, eu diria. Paciência, e você analise e veja o outro como um ser que não tem experiência nenhuma. Você é o adulto, então você tem que acolher essa criança, entender por que ela está chorando, por que ela sente isso, porque às vezes a criança, quando ela é adotada, muitas das vezes, ela foi tão rejeitada, a ferida dela é tão profunda que ela não aceita nenhum abraço. Outras têm uma carência tão grande, se você chegar num abrigo, vem 10, 8 crianças para te abraçar. Eu dou palestra para crianças sobre prevenção ao abuso, desde 3 aninhos para cima. Então, é muito engraçado, você vê, principalmente em comunidades mais carentes, você vê a necessidade que essas crianças têm de a carência, carinho, de um abraço. De um abraço. Oi, um tia. Ele te agarra, como se você fosse tudo na vida dele, entendeu? Aí você percebe que naquele lar não existe afeto, que naquele lar não existe carinho, que naquele lar não existe acolhimento. Sim. Entendeu? Então isso é muito difícil com a criança. Triste, né? Muito triste, muito difícil, porque a criança ela está em desenvolvimento. Você tem que prestar atenção nisso. Então, a partir do momento que os pais começam a perceber que essa criança tem traumas, esse sentimento de abandono e não consegue lidar com essa situação sozinhos, tem gente para ajudar, tem profissionais qualificadíssimos que vão te orientar, né? Como seguir esse caminho da forma mais saudável possível para todo mundo que está nessa família, né? Sim, hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande, de uns anos para cá, foi expandido muito a psicanálise. A psicanálise ela trabalha muito com o inconsciente. Por que às vezes eu sinto isso e eu adulto e eu não sei nem porquê, da onde que vem isso? Esse sentimento de onde vem, né? É o sentimento de onde vem. Somente durante uma análise que você começa a olhar para si, que você vai descobrir isso. Então, essa falta de acolhimento, essa falta de pertencimento, ela é muito profunda. E isso precisa, os pais têm que ter. Se você não consegue resolver, procure ajuda. Sim. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, tem N profissionais nessa área. Diferente de anos atrás, muitos anos atrás. Era muito raro se falar em psicologia, depois sim, aí os pais iam levando, a psicanálise, né? Principalmente. A psicologia, hoje, ela trata mais o real. A psicanálise, não, ela vai mais profunda, ela vai na raiz. Por que eu sinto isso? Da onde que...
Então, é interessante você dar um significado diferente para a sua vida. E você ter uma vida mais leve, você não sofrer tanto. E passar isso para os seus filhos. E passar isso para os seus filhos. Hoje, os biológicos e os não biológicos. Exato, os biológicos e não biológicos. Os biológicos, principalmente, que às vezes o pai acha que porque ele é pai, ele é pai... Dá menos atenção para o biológico do que para o... Outra coisa, esses dias eu vi um caso assim, acho que foi domingo, no Fantástico. Eu nunca tinha visto falar isso na minha vida, acho que foi o primeiro caso do Brasil, não sei se você ficou sabendo. Tem a adoção e desadoção. Desadoção. Um rapaz que é adotivo, foi pego desde criança, era adotivo, ele está na adolescência, arrumou um namorado, falou para a mãe não aceitou, e simplesmente arrumou um advogado e quis fazer a desadoção dele. Meu juiz, não existe nem isso na lei, para você ter o absurdo que nós vivemos hoje. Então, você tem que ter muita consciência daquilo que você está fazendo. Eu vejo hoje muitos pais com filho, quer ter filho, mas não tem nem noção que quer ter um filho. Que amor é esse, né? Não existe. Que na hora que você não quer mais, você devolve? Devolve, descarta. Vai embora, não quero mais? Descarta. Nós não somos descartáveis. Nós somos seres que necessitamos de conexão um com o outro. Nós não somos seres que vivemos isolados. Nós somos seres que necessitamos de amor, de pertencimento, de validação. Nós temos que ser validados. E quem valida a criança são os pais. São os pais. E se você não tem essa validação normal durante o seu percurso da sua infância, você vai ser um adulto desestruturado, o que nós vemos hoje. Não pode ouvir um não, mata. Entendeu? Isso é tudo estrutura familiar. Isso é tudo estruturas emocionais. São as feridas emocionais. Então, você, como pai, tanto biológico como adotivo, você tem que ter essa consciência. Fátima, quais os medos mais comuns dos pais adotivos? Que você escuta e você recebe no seu consultório? Quais são os mais comuns? Olha, os medos mais comuns que a gente escuta, e depois, às vezes, tem muitos pais que querem esconder do filho. Não querem que ele saiba da história. Que ele saiba da história, entendeu? Outro medo, às vezes ele tem medo que o filho descubra por outros meios e seja um rebelde, se torne na rebeldia, entendeu? Sim. Aí que vá para droga, que vá para qualquer outra coisa, entendeu? Ou então que o filho não ame ele. Agora, como que meu filho não vai amar se eu crio ele com amor? Se eu ensino ele desde bebezinho o que é o amor, o que é o pertencimento, o que é o respeito, o que é você lidar com o outro ser. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A culpa mesmo são dos pais. Nós pais, nós temos muitas culpas por erros cometidos por falta de informação. A informação, ela salva qualquer vida. Então, o maior medo hoje dos pais, eu vou criar meu filho, mas ele também não tem uma estrutura emocional tão boa, tem suas feridas, seus problemas lá emocionais que não foram resolvidos, que tem que ser resolvido durante... Porque ele não estava com a gente. Que não estava no script, como diz o outro. Aí depois ele descobre que caiu no script esse daí, então ele tem que resolver. Aí ele fica com medo dele não ser amado. A maioria dos pais hoje... Então, na verdade, o medo que essas crianças têm ao serem adotadas não é muito diferente dos pais quando adotam. Não, são idênticos, porque é uma relação. É uma engrenagem, que a mesma forma que eu dou, eu recebo, entendeu? Então, se essa engrenagem falhar em algum momento, eu estou perdido. Mas este medo não pode ser maior do que o amor e a vontade de adotar uma criança. Não pode. Não pode. Não pode. Esse amor, essa vontade de adotar, ela tem que ser maior do que qualquer outro sentimento que você venha a sentir. Porque se você fizer tudo direitinho, na verdade ninguém consegue fazer tudo direitinho. Eu como mãe não consegui fazer tudo direitinho e tá tudo bem, né? Não existe mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Nem pai perfeito. Mas também não existe mãe imperfeita, não. Né? Não. Imperfeitos, não. E a gente faz tudo que está ao nosso alcance. Tudo. Sem excluir exatamente nada.
E da mesma forma, os pais que querem adotar, né? Esse pai e essa mãe que querem adotar. E eu acho isso fantástico. Eu entrevistei esses dias aqui um profissional e ele falou assim para mim, eu sou pai, eu serei pai solo e estou na fila de adoção. E eu fico bastante emocionada, não só por ser um homem, mas quando diz que está esperando um filho. Por você ver, né? Esse é um pai e a gente que já transborda amor. Já dá para ver que transborda que ele amor, está apaixonado pela criança que ele nem conhece. Que ele vai procurar todas as formas mais corretas possíveis de que se criar um filho, entendeu? Então, esse filho vai ser um filho maravilhoso. Sim. Fátima, qual o recado que você dá, a gente vai finalizar a entrevista, esse bate-papo bom demais, para quem está em casa agora pensando em adotar, que está ainda nos planejamentos do casal, estão conversando sobre isso, e aí sim vem essa questão do medo, será que vai dar certo, será que não vai dar, será que a gente vai ter o amor suficiente para essa criança, será que essa criança virá com traumas, a gente vai ter que ajudá-la, enfim. Muitas perguntas ficam no ar. Mas qual o principal recado para estes pais que estão nos assistindo agora e que estão realmente querendo adotar uma criança? Olha, um dos principais recados que eu daria era você primeiro se conhecer. Você tem que conhecer suas emoções, como você lida com suas emoções. Porque quando você se conhece, é a forma como você vai lidar com essa criança também. E como eu fui amado e como eu pretendo amar essa criança. Ou como eu não fui amado. Ou como eu não fui amado também. E não quero repetir. Não quero repetir, que é o que a gente faz, que a maioria dos pais hoje faz. Né? Eu não vou criar meu filho como eu fui criado. Aí o que acontece? Dá demais, dá materiais demais, físicos, mas não dá o principal, que é o amor. Então, um do recado que eu digo para quem pretende adotar uma criança é exatamente isso. Você ter amor que transborda. Ter aquele amor que acolhe, aquele amor que aquela criança faz se sentir pertencente, que ela vai ser um ser que realmente ela tenha orgulho desses pais, dizer, meus pais biológicos não me criaram, mas eu tive um pai. Eu conheço pessoas que foram adotadas que falam assim que graças a Deus, dá muitas graças a Deus por ter sido escolhido por esses pais e ele também escolher. Então essa relação de adoção, ela tanto tem que ser a criança sentir amada e pertencente aos pais, como o pai também se sentir amado e pertencente à criança. Isso é primordial para que hoje essa criança seja adotada. E tenha um lar de respeito, porque onde existe respeito, existe amor. Um relacionamento saudável. Saudável. E se você tem medo, está na dúvida, enfim, mas quer muito, eu acho que está na hora então de vocês procurarem um profissional que possa orientá-los, para que dê tudo certo, e com certeza vai dar. Fátima, muito obrigada pela sua presença. Esse bate-papo é muito gostoso, porque a gente sabe que tem muitas crianças na fila de espera. Sim. E muitos pais na fila de espera também. Também. Então a gente torce muito para que dê tudo certo. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada, eu agradeço você. É um tema extremamente importante. Você está de parabéns, a TV também está de parabéns por esses temas. São temas que toda a sociedade precisa saber. Sim. Porque a informação, ela salva qualquer vida. Salva, exatamente. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Vamos agora para o intervalo e na volta receberemos o Dr. Elton Teixeira para falar sobre a esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. Já já a gente volta.
O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você está num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente está vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. O SAMU não vai fechar em Cuiabá. O que o governo de Mato Grosso fez foi uma parceria entre SAMU e Corpo de Bombeiros. Todo atendimento agora é centralizado. O número de equipes mais que dobrou, saltou de 12 para 25. E o tempo de espera pelo atendimento caiu 9 minutos. Na prática, essa integração significa mais agilidade no atendimento para quem precisa. Se você precisar, pode ligar no 90, 192 ou 193, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros irá te atender. Governo de Mato Grosso. Estamos de volta! Já tô rindo à toa aqui, porque a gente já começa se divertindo e a gente finaliza o programa se divertindo, é muito bom. Este programa será reprisado hoje, você sabe, Repeteco às 9h30 da noite. E a segunda entrevista do programa, você assistiu a primeira, agora é a segunda, com o Dr. Elton Teixeira. Eu falo que é sempre muito bom recebê-lo aqui. Gastroenterologista e hepatologista, para falarmos hoje sobre a esteatose hepática hepática mais conhecida como gordura no fígado. Eu disse que eu não tenho. Oi, Gisele, tudo bem? Bem, graças. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom recebê-lo. Eu falei, a gente quase não se encontra, mas nos encontramos esses dias no supermercado. Verdade. Viu? Verdade. Você que faz compra na sua casa? Eu, sim. Eu e minha esposa, nós dois fazemos compra. A gente vai. E a gente vai sempre fiscalizando o meu carrinho e fiscalizando o carrinho dos outros. Vocês vão juntos? Vamos juntos. Aquele dia ele estava junto? Tava junto. E a gente, coitado dos meus pacientes, quando eu encontro no mercado, eu fico só de olho, eu falo assim, o que tem fiscal de carrinho. Vamos ver o que tá rindo. Isso não pode, a gordura no fígado, olha o seu estômago. Você vai tirando o carrinho do paciente? Não, vou só apontando, falo assim, depois não vai reclamar comigo, tá? Você não olhou meu carrinho só tinha iogurte. Ih, doutor, você não tem noção de como é o meu carrinho. Eu ainda mandaria uma foto para você. Tá certo. Bom, gordura no fígado. Para eu não ter gordura no fígado, eu preciso me cuidar. Com certeza. Me alimentar, colocar no carrinho do supermercado, somente alimentação saudável. Mas, puxa vida, é tão difícil hoje, né? Com tanta gostosura que a gente vê por aí, doces e afins. Como, né? Como deixar de lado? Pois hoje foi assim providencial esse convite que você fez para a gente, porque hoje especificamente é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Esteatose Hepática, 11 de junho. Isso é uma campanha que já vem sendo desenvolvida há alguns anos pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, junto com a Associação Europeia de Estudos de Doenças do Fígado e com o GLI, que é o Global Liver Institute, que é um instituto mundial que estuda doenças do fígado. Por que a esteatose hepática é um problema hoje? Na verdade, a esteatose hepática, a gente sabe que na população mundial,
30% da população mundial tem algum grau de esteatose hepática. Tá? E o grande problema da esteatose hepática é com essa epidemia de obesidade que está acontecendo e com nossos hábitos alimentares que estão cada vez mais afastados do que é bom, do que é natural. A expectativa é que no futuro, daqui mais ou menos 20 anos, 25 anos, mais de quase 2 bilhões de pessoas com doença hepática importante. E isso é um impacto para a saúde pública muito grande. Então, se você olhar aqui no nosso ambiente, que nós estamos aqui, no Brasil essa estatística não é diferente, de 3 pessoas aqui, uma vai ter gordura no fígado. Pode até ser eu, que estou um pouquinho mais cheio. Mas uma vai ter gordura no fígado. E o importante disso aí é porque um percentual desses pacientes, essa gordura pode levar a uma inflamação no fígado e desenvolver doenças hepáticas avançadas. Para você ter uma noção, a doença hepática a doença hepática esteatótica, né, que a gente mudou essa nomenclatura, ela é hoje responsável, em uns grandes centros, é o maior responsável por transplante de fígado e por câncer de fígado. Meu Deus! Tá? Então você imagina quando isso aumentar essa prevalência na população, como que isso pode ser importante. Então a gente tem que começar desde agora a esse combate, essa informação do paciente. Esses cuidados, né? Exatamente. A pessoa que está obesa e ela faz um tratamento, ela faz ou uma cirurgia bariátrica ou aplica as canetinhas emagrecedoras. Emagrece, a gordura some? Sim, a gordura pode reverter. Ou ela pode, pelo menos, sair de um estágio com inflamação associado e reverter para um estágio de apenas a presença da gordura no fígado. E assim, a nomenclatura mudou, tá? Hoje a gente não fala mais gordurosa por conta de cuidados para não estigmatizar, até porque não é só a pessoa que está gorda que tem gordura no fígado. Tem muita gente magra que tem uma distribuição anormal do tecido adiposo no organismo, principalmente concentrado no abdômen, que está dentro do seu peso normal e que tem gordura no fígado. Então, hoje a nomenclatura é MESALD. O que é isso? É uma sigla americana. É doença hepática esteatótica ligada à disfunção metabólica. Então, é toda aquela presença da esteatose hepática em pacientes que têm alguma alteração, quer seja com colesterol ou triglicerídeo elevado, ou está acima do peso, ou paciente que está com diabetes ou pré-diabetes. Então, todas essas afecções juntas podem estar responsáveis por uma disfunção metabólica, aonde a doença hepática é um dos espectros dessa doença. Então, hoje em dia, a gente sabe que pelos nossos hábitos alimentares e pelo fato da gente não se mexer mais, não faz atividade física, a gente está caminhando com isso. Porque anda junto com a obesidade, sim, com o excesso de peso, anda. Por quê? Porque as pessoas estão ganhando peso também, sim, mas não é exclusivamente. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de não estigmatizar dizendo que é gordura porque é gordo. Todo gordo tem problema. Não, o magro também. Mas se é uma condição silenciosa, como que o magro vai saber que ele tem gordura no fígado? Com exames. E aí então, tem aqueles que não fazem, né? Exatamente. Não tem muita coisa que fazer. São 2 exames de sangue e um ultrassom de abdômen. É isso que você faz. São exames simples, fáceis, rápidos e baratos. Vai lá, faz o ultrassom e faz exame de sangue. Se você tem gordura no fígado, você com isso já pode saber se você está apenas com uma gordura, porque ela está lá, mas não está causando mal a você, ou se você já está causando processo de inflamatório no organismo. Eu gosto sempre de lembrar que o fígado é como se fosse o filtro do seu carro. Entendeu? O fígado é o filtro do organismo. Então, assim, se você tem um filtro no seu carro e você utiliza um combustível ruim, o que acontece? O combustível ruim, o que é? O que a gente bota para dentro de açúcar, de industrializado, de processado, e aí aquele combustível ruim vai passar naquele filtro do seu organismo, no seu carro, e vai fazer o quê? Começa a enferrujar, começa a não funcionar direito. Entope, não funcionando, não desempenha. Então, o que é essa ferrugem no nosso organismo? É exatamente o fígado começa a ficar doente, ele não desempenha bem as suas funções e vai causar uma série de complicações. Então, se você usa um bom combustível, uma alimentação e o desenferrujante melhor disso aí é a atividade física.
Não tem como fugir. Não tem. Não então, tem. Hoje em dia, a gente sabe que hoje ainda nós não temos medicações que possam reverter isso de uma forma cientificamente comprovada e com resultados científicos. De reverter a doença hepática. Então, o que reverte é você ter uma atividade, ter uma alimentação saudável e atividade física adequada para que você possa, então, preservar o seu fígado. Que a ideia é essa, é preservar o seu fígado. Nós estamos falando de homens, de mulheres, de jovens, adultos, idosos. E de crianças. E de crianças. 8 a 10% das crianças hoje estão acima do peso e têm já gordura no fígado. Ela já tem um fígado de paciente adulto. Então, se imagina uma doença que começa... A doença hepática, a cirrose, que é o grande temor das pessoas, né? A cirrose leva, em média, dependendo da causa dela, entre 15 e 20 anos para evoluir. A doença hepática gordurosa, a doença hepática esteatótica, desculpe, a doença hepática esteatótica, ela não foge um pouco muito desse tempo e da dependência do que está causando isso também, é mais ou menos isso. Estão em 15, 20 anos. Agora você imagina uma criança de 10, 12 anos de idade, ao chegar aos 25, 28 anos, ela já pode ter. Se ela não mudar isso, ela já pode ter uma doença hepática mais avançada. Então, é muito grave essa situação. Gravíssimo. É muito grave a situação. E quem é que mais come suquinho de caixinha, biscoito, amanteigado, biscoitos daqueles casadinho não, recheados, muito né? Bom. Tudo de saboroso. Bom para o paladar. Sim. E saboroso. E quem são as maiores vítimas? Começa nas crianças. E se as crianças hoje em dia estão dentro de casa, dentro de um apartamento, só no controle remoto, assistindo televisão ou no celular, que não se movimentam, olha aí. Do ladinho tem um pacotinho. Exatamente. Então, assim, é um problema muito severo. E, assim, alguns mitos precisam ser desmistificados, eu quero dizer isso bem claro para a população. Primeiro, problema no fígado não é de quem bebe. Tá? E olha que a gente fala muito sobre isso. Não é de quem bebe exclusivamente. Fala assim, olha, cirrose, cuidado com o fígado. Se você tem esteatose hepática por uma disfunção metabólica, porque está acima do peso, porque é um pré-diabético, e, além disso, associa o uso de álcool de uma forma maior, se prepare porque vai ter doença mais rapidamente do que as outras pessoas. A doença hepática, ela não é só de quem tem, só quem tem bebida alcoólica. Então, hoje em dia, se você assim, não só está um pouquinho acima do meu peso, não sei o quê, ou principalmente se você é um diabético que também está precisando se cuidar, e o diabetes, pela própria doença, o paciente tem dificuldade de metabolizar o excesso de açúcar, né? Quer dizer, o açúcar não é absorvido, é o diabetes. Esse açúcar, ele é transformado em um tipo de gordura, que é o triglicerídeo, que é o que se acumula no fígado. Entendeu? Olha só, vamos mostrar uma foto. Você manda uma foto de um fígado saudável e um fígado doente. Vamos colocar na tela para o doutor falar sobre o saudável, qual é a diferença dos dois, né? E aí eu vi que a cor tá diferente. Realmente é assim mesmo? Dentro da gente? É assim mesmo. É a cor? Coloca aí, Arthur, por gentileza, a foto. Olha lá. Parece um caramujo, né? Exatamente. O mais vermelhinho é o fígado normal, é o fígado que a gente vê quando a gente come o fígado da galinha, exatamente aquilo ali. E o fígado amarelo é o fígado gordo, é o fígado com esteatose, e é exatamente assim que a gente vê esse fígado, mesmo quando você vai fazer uma cirurgia e tudo mais. Quando você não vai para a situação seguinte, que infelizmente que é um fígado que já está cheio de nódulozinho, começa a atrofiar, com a cor muito mais diferente ainda, que já é o fígado que começa já com o processo de fibrose caminhando para a cirrose. Tem como esse fígado laranja, né? Sim. Ficar vermelhinho de novo? Sim, ele pode reverter. Se você reduzir, se você controlar os fatores que levaram aquilo, você pode realmente reduzir bastante. Reduz e responde muito bem a essas medidas de tratamento das doenças que causam isso e mudança do estilo de vida, que é o principal, você reduz. Graças a Deus, não são todos os pacientes que têm esteatose hepática que evoluem para inflamação, cirrose, fibrose e cirrose.
basicamente entre 15% e 30% dos pacientes na dependência do fator que está mais agindo ali. Porém, mesmo esses pacientes que evoluem para fibrose, quando começa a tratar a causa básica, começa a mudança do estilo, eles revertem também. Muita gente tem gordura no fígado a vida inteira sem nunca ter problema. É para eu não me preocupar? Não, você tem que se preocupar e tem que fazer seus exames todo ano, porque uma hora essa coisa pode virar. E quando você fala, a gente fica imaginando assim, né? Os pais que comem de tudo e não se preocupam com a alimentação, aí os filhos também não, então a família toda terá problemas. Comer é um ato de social. Comer é um ato que une a família se une em volta da mesa. Isso. Então você vê, não precisa, olhe na sua vizinhança e você vai ver que onde tem um paciente acima do peso, tem mais gente que está acima do peso naquela mesma família. É o hábito social. Então a gente... É para reunir todo mundo, a gente faz o quê? Come. Se os pais têm o hábito ruim, como é que eles vão ensinar para os filhos? Como é que eles vão passar isso para os filhos? Nós vamos passar a alimentação deles, os hábitos deles. Exatamente. Os filhos vão se mirar nos pais. Porque na verdade fica muito difícil você mudar a alimentação dos filhos e não mudar a sua. Exatamente. Então todo mundo come junto aqui. Exatamente. Todo mundo come no mesmo almoço, todo mundo, vamos lá, pedir um lanche, vamos pedir uma pizza, todo mundo. Pois é, e você vê uma coisa, você imagina alguém que tem um diabético em casa, por exemplo, uma pessoa que tem um diabético, eu vou mais além, você vai ter um alcoólatra na sua família. Quem tem um alcoólatra na família sabe, até por orientação de quem trata, que não adianta você querer que ele se trate e você está comprando cerveja e botar na mesa para tomar. Sim. Como é que você quer ter um diabético, quer que ele não coma e botar um doce na frente dele? Isso é tortura. Então você precisa, todo mundo tem que mudar. E se todo mundo mudar, todo mundo vai ganhar. Todo mundo fica saudável. Eu fiquei imaginando todo mundo ali comendo uma massa. Você imagina alguém na mesa comendo salada? Não. Pois é, exatamente. Não tem jeito. E assim, e vou dizer mais para você. A gente hoje tem essa preocupação porque esses números dessa epidemiologia, dessa patologia, ela vai ter um impacto muito grande na saúde. E assim, as pessoas que adoecem principalmente de uma forma assintomática, porque como você mesmo falou, é uma doença assintomática na fase inicial. Na fase intermediária você pode começar a ter um cansaço um pouco maior, um desconfortozinho, mas nada que te leve para o médico de imediato. E o problema maior é quando você vai exatamente na fase avançada, quando o quadro clínico está instalado numa cirrose, alguma coisa assim. Porém, a doença hepática esteatótica, ela como eu falei, ela representa uma disfunção metabólica. Então, antes de você ter um câncer, uma cirrose, a maior parte dos pacientes com doença hepática metabólica, eles morrem de eventos cardiovasculares. A doença hepática esteatótica, ela é um marcador de risco de doença cardiovascular. Então, o paciente que vai se tornar provavelmente um hipertenso, vai ter o colesterol elevado, se é que já não tem, com risco alto de AVC e de infarto. Se tem o diabetes associado, pior ainda isso. Então, precisa ter muita atenção e tem que ter o diagnóstico. É isso. Falamos aqui de um assunto muito importante, eu tenho certeza que você gostou. Eu tenho certeza absoluta que você vai compartilhar. Lembre-se, hoje à noite tem repeteco dessa entrevista às 9h30, então já compartilhe e avise todo mundo aí para assistir novamente, tá bom? Dr. Elton, muito obrigada, é sempre muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. Vamos embora, mas amanhã nós estaremos de volta. E na geral, Dr. Elton, a gente dá tchau naquela câmera linda, magra. Essa aí não tem gordura no fígado, não. Essa tá câmera bom. tá maravilhosa. Até mais, gente. Beijo, Obrigado. Até mais.